Senhor, irmãos, os jovens vêm tratando durante esse ano sobre um tema, né? Nós estamos tratando sobre o Espírito Santo, mas em especial, hoje nós comemoramos a Páscoa e eu entendi que fazia bem a gente mudar um pouco a temática essa noite para a gente tratar um pouco sobre, né, o sentido da Páscoa. E creio que Deus já vem falando durante essa noite sobre isso, já vem ecoando. Eu vou só reafirmar o que Deus tem colocado em meu coração. Eu convido todos a abrir a palavra lá no Evangelho de João, no capítulo 20. O Evangelho de João, no capítulo 20. Os irmãos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisto ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Até aqui, meus irmãos. Nessa última sexta-feira foi um feriado, né? O feriado conhecido como Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Nele, os cristãos do mundo se lembram do sofrimento, né, da crucificação e da morte do nosso Senhor Jesus, né? Já hoje é domingo de Páscoa, na qual o mundo fala de coelhos, de chocolate, mas nós, né, lembramos que esse túmulo, né, na qual Maria chegou ali, na qual jazia Jesus, está vazio, né? Nós lembramos da ressurreição do nosso Salvador. E o texto que nós lemos, ele vai descrever, né, o momento no qual, em um domingo de manhã, né, quase 2000 anos atrás, Maria Madalena, que era uma discípula fiel de Jesus, né, que foi curada por ele, né, Jesus expulsou dela 7 demônios. Essa mulher chegou ao sepulcro no qual Jesus havia sido posto após sua crucificação. E, para a surpresa dela,
pedra que selava aquele sepulcro havia sido retirada e Jesus não estava mais ali. Maria, ela correu ao encontro de Pedro e João, né, os apóstolos. João é esse apóstolo que está se descrevendo aqui no Evangelho como aquele a quem Jesus amava. Né, ele escreve sobre si mesmo dessa forma no Evangelho de João, isso é curioso. Né, mas Maria avisa os dois que tiraram o corpo de Jesus daquele sepulcro e ela não sabia onde tinham posto. Né. Os dois vão correndo para o sepulcro. João chega primeiro, mas ele não ousa entrar no sepulcro. João só se inclina e olha lá dentro do sepulcro e vê faixas de linho, né, que eram as faixas que antes cobriam o corpo de Jesus. Mas ele não vê Jesus. Logo depois Pedro também chega, e Pedro, já mais ousado, entra no sepulcro e vê lá que estavam as faixas de linho, estavam o pano que antes cobria o rosto de Jesus, mas Jesus não estava ali também. Né? Os dois voltam para casa, provavelmente ainda sem entender, mas Maria fica ali, angustiada. Né? O texto fala que ela ficou chorando, porque ela acreditava que tinham levado o corpo de Jesus embora. Enquanto ela chorava, ela se inclinou também para dentro do sepulcro e ela viu 2 homens de branco assentados, né, onde antes estava o corpo de Jesus. Esses homens perguntaram a ela por que ela estava chorando, e ela respondeu a mesma coisa. Né? Levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde colocaram. Depois ela se vira e vê um outro homem. Né? Ela acha que esse homem é um jardineiro, porque o sepulcro ficava dentro de um jardim. E ela fala com esse jardineiro, né, aos olhos dela, pergunta a ela: mulher, por que você chora? Quem você procura? E ela, achando que ele é o jardineiro, né, ela pergunta se ele havia levado o corpo do Senhor dela. Se ele tivesse levado o corpo do Senhor dela, que falasse para que ela trouxesse de volta. Então Jesus chama ela pelo nome, Maria. E é nesse momento que ela reconhece Jesus e ela responde Rabone, que é uma palavra em aramaico que significa mestre. Né? Esse foi o texto que nós lemos. É um relato da primeira aparição de Jesus após a sua ressurreição. Né? Nós comemoramos hoje essa ressurreição. Exatamente no dia de hoje, Páscoa, é o dia de se comemorar a ressurreição de Jesus. E nós temos que pensar no quão importante é, né, a ressurreição de Jesus para a nossa fé. O Pedro já comentou aqui um pouquinho que esse é um dos eventos da história, né, que marcaram toda a humanidade. E eu quero falar um pouquinho mais sobre a ressurreição, mas antes de chegar nesse domingo de ressurreição, a gente tem que passar na sexta-feira, né? A sexta-feira da Paixão, né? A sexta-feira santa, que é quando a gente lembra da crucificação de Jesus. Tá? Bom, irmãos, nós sabemos que durante o ministério de Jesus, ele sempre foi seguido por muitas pessoas. Literalmente multidões de pessoas estavam rodeando Jesus o tempo todo ali em seu ministério. E essas multidões ficavam maravilhadas com o que Jesus dizia e com o que Jesus fazia. Olha o que a Bíblia fala sobre a reação dessa multidão em relação às palavras de Jesus, logo após o seu sermão, o Sermão do Monte. Lá em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, as multidões que rodeavam Jesus ficavam impressionadas com o que Jesus falava. Isso aqui foi logo após o Sermão do Monte, esse sermão que é um dos sermões mais impressionantes que nós temos na Bíblia, né? Ali a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E o que dizer então quando Jesus fazia milagres? Né? As multidões ficavam enlouquecidas. Elas
inclusive apertavam Jesus nos corredores das cidades, tentando tocar nele, né? E quando a notícia do que Jesus fazia chegava ao ouvido das pessoas, elas traziam de todos os lugares, de todas as cidades ao redor, os seus enfermos, as suas pessoas que precisavam ser curadas, né? Lá em Mateus 4, versículo 23, a palavra diz isso. Jesus foi por toda a Galileia, Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam, e vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Apesar disso, irmãos, apesar das pessoas se impressionarem com o que Jesus falava e com o que Jesus fazia, dos milagres que ele fazia, Jesus sabia que nem todos dessa multidão criam de fato nele. Haviam ali no meio dessa multidão pessoas que estavam apenas curiosas, ou pessoas que queriam apenas testá-lo. Tem um exemplo muito claro, que é quando Jesus, após Jesus realizar o milagre da multiplicação dos peixes. Os irmãos lembram desse momento? Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Mas logo após Jesus fazer esse milagre, né, durante a noite, ele sai, se ausenta de onde eles estavam e vai para outro lugar. E a Bíblia nos conta que no outro dia, a multidão, descobrindo onde Jesus estava, foi correndo atrás dele, né, depois desse milagre, né, é lógico. E Jesus vai falar diretamente com essa multidão de uma maneira muito curiosa. Isso está lá em João capítulo 6, versículo 25 e 26. Eu vou ler com os irmãos, para os irmãos irem acompanhando. João, capítulo 6, versículos 25 e 26. Já está ali no telão para a gente acompanhar. A palavra do Senhor diz assim: Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, o que Jesus está falando aqui? Que tinha gente que só estava seguindo ele para conseguir comida de graça, para comer bem ali de graça, né? Haviam outros também, entre os quais estão os fariseus, que estavam só pedindo Jesus sinais e milagres para testá-lo, para tentar fazer Jesus cair em uma de suas palavras e falar alguma heresia, alguma coisa assim. Eles estavam tentando testar Jesus. E Jesus também vai falar diretamente com eles, né? Jesus chama eles de geração incrédula. Fala diretamente com eles lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 39. Também vou ler com os irmãos para a gente ir acompanhando, né? Já está ali. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Jesus sabia que aquela multidão, que no meio daquela multidão, tinha pessoas que só estavam interessadas em comer bem, tinha pessoas que só estavam interessadas em testá-lo e provocá-lo, né? E Jesus decidiu que, em especial, para esse grupo de pessoas, ele não daria mais um sinal milagroso além desse sinal, o sinal de Jonas. Os irmãos sabem qual que é o sinal de Jonas? Os irmãos lembram? Nossas crianças sempre aprendem, né? Acho curioso que depois que eu fiquei adulto, eu parei de ouvir sobre Jonas. Quando eu era criança, eu ouvia muito, né? Nossas crianças sempre ouvem essa história de Jonas sobre um homem que ficou por 3 dias por 3 dias na barriga de um grande peixe, né? E Jesus está dizendo aqui a esse povo que é esse o milagre que ele vai dar para eles. Que no próximo versículo, né, desse mesmo texto,
Mateus 12:40, Jesus vai deixar claro isso. Ele vai falar assim: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então foi esse o milagre que Jesus ofereceu para eles, para esse povo que estava só testando ele, que estava só querendo ali encher a barriga e não estava necessariamente de verdade crendo em Jesus. Jesus oferece a cruz e a morte para eles, a sua morte, né? Porém, irmãos, aí entra um complicador. Porque quando a gente vai falar da cruz, a cruz complica as coisas para todas as pessoas que buscam Jesus da maneira errada. A cruz, ela gera um completo escândalo no meio das pessoas que buscam Jesus da maneira errada. Imaginem comigo essas pessoas que ficavam maravilhadas com os ensinos de Jesus, se deparando com ele na cruz. Nós ouvimos sempre que se a gente seguir os mandamentos de Jesus, a gente vai ser cabeça e não cauda, né? Que nós sentaremos entre os príncipes desse mundo, que nas palavras de Jesus está a chave para você ser uma pessoa bem-sucedida. E você se vira e vê a pessoa que tem a chave numa cruz. É esse o mestre que você quer que eu siga? Eu imagino eles falando dessa maneira, né? Ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Esse mestre que você quer que eu siga está me levando direto para uma humilhação, que é a cruz, uma morte degradante, no meio de bandidos, sendo cuspido e odiado. Que sabedoria é essa? Que conhecimento é esse que esse mestre tem que leva à cruz no final das contas? Para as pessoas que buscam Jesus por esse conhecimento, mas não creem nele, essa pregação da cruz é loucura. É uma completa loucura. E o que dizer também dessas pessoas que foram atrás de Jesus somente pelos sinais, tentando testar Jesus? E elas vindo atrás da cura das feridas delas, né, tentando cobrir as suas imperfeições, fugindo do sofrimento da vida delas, elas encontram o Senhor numa cruz, sofrendo. Né? Inclusive, alguns falavam com Jesus, o médico que curou os outros não cura a si mesmo. Ele salvava os outros, mas por que não desceu da cruz e não salvou a si mesmo? É um escândalo para quem buscava somente os milagres de Jesus. Né? A pessoa procurava, nem beleza eles encontraram em Jesus, nem isso. Pedro leu aqui em Isaías 53, né? Nem mesmo beleza encontraram em Jesus, só morte e morte de cruz. Isso para eles é uma grande contradição. É muito difícil entender a cruz quando você busca Jesus por esses motivos. É muito difícil lidar com a cruz, porque ela vai contra essas expectativas que a gente tem de grandeza. Sempre que alguém vier com essas pregações de sucesso na vida, de ter a melhor casa, o melhor carro, né, de fazer e acontecer, sempre atrás dela vai ter uma cruz que está sendo ignorada ali, que é constrangedora ali, que está ali piscando atrás dela, e se ela olhar para lá, ela vai ter que resolver, porque os discursos se chocam. Não combina um discurso de grandes vitórias e estar entre os poderosos do mundo com a cruz, né? Como que você vai conciliar esse discurso? Eu vou pedir Jesus coroa, vou pedir o meu rei coroas, sendo que ele mesmo se despiu da sua glória. Ou como que eu vou exigir riquezas de um rei, né, que não tinha onde reclinar a cabeça? Como que eu vou pedir honras a Deus para eu ser honrado no meio das pessoas, se ele se fez maldito, se ele se cobriu de vergonha na cruz, por amor? Jesus não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza, ele foi rejeitado pelos seus,
ele foi açoitado e entregue para morrer numa cruz. Aí a gente chega aqui e fala que a gente quer ser igual a ele, que a gente quer imitar a ele. A gente não tem muita noção do que a gente está pedindo de verdade, né? A gente pensa muito na glória, mas a gente está consciente dessa parte da cruz. Ela é escandalosa nesse momento. Ela parece loucura. Para aqueles que se maravilhavam com os ensinamentos de Jesus, a cruz, ela é uma loucura. Para os que buscavam os milagres para testar Jesus, Jesus crucificado é um escândalo. Para nós estamos aqui porque nós cremos nele. O que Cristo crucificado representa para nós? Paulo vai falar um pouco sobre isso lá em 1 Coríntios 1. No versículo 18, nós vamos ler juntos para a gente entender um pouco mais como lidar com a cruz de Cristo, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. A cruz complica bastante as coisas para o mundo. Complica demais, porque para eles é uma loucura isso. De um rei, de um todo-poderoso, de um Senhor sábio, que se colocou numa cruz. Mas Deus fez isso por querer. Deus decidiu fazer assim com esse propósito, porque o propósito dele é que ninguém se vanglorie diante dele. Aqueles que vão ser salvos, eles não vão poder dizer que foram salvos porque eram bonitos, ou porque eram poderosos, fortes, e conseguiam lutar contra o inimigo, contra as potestades, contra a própria carne. Não vão poder dizer que eram aqueles que eram ricos que conseguiram conquistar a salvação, não. Eles só vão poder dizer que eles foram salvos porque tinha um homem inocente naquela cruz. Só por isso. A cruz de Deus para nós é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Dito isso, irmãos, depois daquela sexta-feira terrível, veio um sábado silencioso e domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chega ao sepulcro, vê aquela pedra que cobria o sepulcro removida e fica angustiada achando que tinham levado o corpo de Jesus. Mas ela descobre, junto com os discípulos ali, com os apóstolos, que
o nosso Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado. E glória a Deus por isso, porque agora a gente consegue entender mais claramente o quão importante foi a cruz, o quão impactante é a cruz e o quão grandioso é o propósito da cruz. Por que foi da vontade de Deus esmagar e fazer Jesus sofrer? É assim que o profeta Isaías fala, que foi da vontade de Jesus, de Deus, né, do Senhor, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. A gente entende por que Jesus foi crucificado, foi imolado, né, o cordeiro foi imolado, antes mesmo da criação do mundo. É o que diz lá em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8. Antes da criação do mundo. Isso é muito forte. Isso quer dizer que antes que Deus dissesse haja luz, Deus já havia falado haja cruz. Deus já tinha decidido crucificar Jesus antes mesmo de criar o mundo. Isso é muito forte. E hoje a gente consegue entender. Hoje a gente consegue entender o impacto disso porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou. E agora a ressurreição de Cristo, ela dá sentido a tudo isso. Eu ouso dizer, irmãos, que se Jesus não tivesse ressuscitado, eu uso não, a palavra de Deus mesmo diz isso, que não faria sentido a gente estar aqui. A gente não precisava seguir a fé cristã se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Era melhor estar lá no mundo, porque no final das contas a gente acabaria morrendo nos nossos pecados mesmo, se Jesus não tivesse ressuscitado. Né? Olha o que Paulo diz também em 1 Coríntios, no capítulo 15, só o comecinho do verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Olha que forte o que Paulo fala. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não faria sentido a gente estar pregando aqui, a gente estar se reunindo aqui. Ele continua depois, um pouco mais para frente, dizendo: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo, os que morreram crendo em Jesus antes, estão perdidos. Ele termina esse trecho dizendo que se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, ou os mais miseráveis. Paulo está falando com pessoas aqui que estavam duvidando da ressurreição, e ele conclui assim: se nós esperamos Cristo somente para essa vida, somente para as coisas dessa vida, a gente é miserável, porque essas coisas são tão passageiras e passam tão rápido, e acabam tão rápido que, no final das contas, a gente é miserável se a gente espera Jesus só dessa maneira. É isso que ocorreria se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Nós não teríamos esperança, qualquer esperança. Agora, se Jesus ressuscitou, e de fato ele ressuscitou, tudo muda. Tudo muda, porque assim como Jesus Cristo vive, nós viveremos com ele também. Se Cristo ressuscitou, hoje a gente busca os ensinamentos dele, não é para ficar rico, ou famoso, ou poderoso, mas é para juntar tesouro lá no céu, que é onde nós vamos morar com ele para sempre. Se Jesus Cristo ressuscitou, hoje a gente busca a cura não apenas para ficar vivo mais um pouco e morrer depois. Né? A gente busca o momento, a gente aguarda o momento em que a morte vai ser tragada do nosso corpo e a gente vai viver, né, pela vitória que ele teve na cruz. Né? Lá em 1 Coríntios 15, no verso 20, Paulo continua dizendo o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, quando Jesus vier, será a nossa vez também de experimentarmos a vida que ele conquistou ali, vencendo a morte, né?
No domingo da Páscoa, a gente lembra de algo que muda tudo, que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. E porque ele vive, como nós cremos, como nós cantamos, né? Nós podemos crer que há um amanhã. Isso muda tudo mesmo, irmãos. Porque não há dificuldade que fique de pé diante de uma esperança como essa, de uma esperança que a ressurreição de Jesus gera em nós. Você pode ter chegado aqui no pior momento da sua vida, totalmente sem motivação, sem esperança de mudar qualquer coisa, até mesmo com algum diagnóstico de doença, mas ainda assim todos os que estão aqui vão falar para você que há esperança sim. E vão falar porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou a esperança para tudo. Ainda que a pessoa morra, quem crê em Jesus viverá. A ressurreição de Jesus é o que gera isso. Muda tudo a ressurreição de Jesus. Ou vocês acham que tem algum problema que é difícil demais para quem venceu a morte? Ou que aquele que suportou a cruz acha pesado demais o seu fardo para ele te ajudar? Ou aquele que entregou a vida dele por nós, sem pecar, uma vida inteira, acha que é complicado demais resolver as questões da sua vida? Não. Não há nada demasiadamente impossível para Deus. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Tudo é possível para aquele que venceu a morte. A vitória de Jesus que nós lembramos hoje é a nossa vitória também. Lembre-se sempre disso, meus irmãos. Lembre-se sempre disso. A ressurreição de Jesus muda tudo. Não importam quais são os seus problemas, não importam quais são as suas fraquezas, quais são as suas dificuldades. O nosso Senhor Jesus, ele venceu a morte para te dar uma nova vida. O nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou e ele vive eternamente. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso, pelo nosso Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Guardem isso, irmãos, a ressurreição de Jesus, ela muda tudo. Gostaria de encerrar fazendo algo que nós já fizemos, cantando somente o coro desse hino que nós já cantamos, né? Porque ele vive. Vamos louvar ao Senhor com esse pequeno trecho. Porque ele vive, posso crer no porque ele mais uma vez, irmãos. Porque ele vive. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Jesus. No amanhã. Graças a Jesus, porque ele ressuscitou e está vivo. Aleluia, Jesus. Não há medo porque ele vive. Não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
Amém. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que está vivo. Por isso nós temos uma esperança viva. Glória a Deus.